E aí esse mês a gente foi desafiado a estar falando um pouquinho sobre cada trajetória, né? Falamos sobre a teologia, a importância da teologia. Aí semana passada falamos sobre a Bíblia. Meu Deus, que aula, que estudo que tivemos aqui com o Fred. E agora a gente vai estar falando sobre a igreja, passo a passo. Cada instrumentos que Deus levantou para estar nos ajudando, nos dando um norte, nos dando um caminho para caminhar, para seguir. E eu fui responsável de falar hoje sobre a igreja, do início. Cara, eu quero tentar ao máximo ser dinâmico, para não ficar algo cansativo. E até as 11 horas da noite a gente sai daqui em nome de Jesus. É brincadeira, é um pouquinho de texto, mas a gente vai conseguir romper. Eu vou conseguir em nome de Jesus, amém? A história da igreja cristã. Gente, a igreja, foi uns 30 dias buscando o máximo de conhecimento. Essa semana eu estava tendo uma aula e o professor falou assim: gente, vocês nunca vão aprender de tudo. O pastor Sérgio Kondak, ele falou assim: eu tenho 40 anos que sou ministro e até hoje eu tenho aprendido. O Fred conhece o pastor Sérgio Kondak, um homem inteligentíssimo. E a semana ele estava finalizando uma disciplina dele, e aí ele falou assim: até hoje eu tenho perguntas sem respostas que eu tenho que buscar na Bíblia, buscar entendimento para responder alguém, mas eu vou tentar ao máximo não confundir a cabeça de vocês. E cadê a Ana B? Não fala heresia aqui. Tá? A igreja cristã, a igreja ela não nasceu da noite para o dia. E a igreja ela não nasceu lá no Egito, ela não nasceu no deserto. Lá no Egito, no deserto, na verdade, ela começou um indício de igreja, que eles chamaram de congregação, que não tem nada a ver com igreja, né? Mas eles começaram algo para ter um norte, para ter um caminho a seguir. Para o povo de Deus, até então, era um povo separado, né? Deus tinha separado aquele povo e tirou aquele povo de uma servidão que ele estava no Egito, e ali eles começaram uma trajetória. Ali Deus começou um trabalho, e ele falou assim: vocês serão o meu povo, e deu o nome para eles de congregação. Mas a congregação, ela não é a igreja segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Cristo, porque aquele povo era um povo difícil de mexer. Todo mundo conhece as histórias. Eles viam ali, eles viam o poder de Deus, eles presenciavam, eles estavam no meio. Deus começou a habitar no meio deles, dentro de uma tenda, e eles estavam pertinho de Deus ali o tempo todo. Mas eles eram um povo difícil de acreditar, de confiar. Se algo parasse de acontecer durante alguns dias, eles já se desviavam e já desacreditavam, e já começavam a caminhar por outros caminhos. E daí Deus, ele sempre teve esse entendimento, que ele precisava de levantar algo diferente, uma igreja, algo que não dependesse de tendas, algo que não dependesse de templos, algo que dependesse apenas da nossa fé, da nossa perseverança em querer, em continuar, em caminhar. Mas ele precisava de alguém, porque o povo foi até então conquistando as coisas que Deus tinha prometido, através de guerras, através da força, na violência. Eles adquiriram muitos adversários, muitos inimigos, né? Então, o que eles conquistaram foram na força, na marra.
porque Deus tinha prometido aquilo para eles, e eles tinham que entrar e eles conseguiam, porque Deus estava ali. Aí até então, tranquilo. Se a gente for ver lá no Velho Testamento e pesquisar sobre igreja, a gente vai ver só a congregação que nasceu lá no deserto. Mas Deus precisava de mais. Ele precisava da igreja de Cristo. Ele precisava de algo diferente, algo que saísse daquele comodismo, algo que alcançasse mais pessoas. E isso só aconteceu quando Jesus nasceu e quando Jesus subiu aos céus. 30 anos após Jesus, ela nasceu de verdade. Mas agora nós vamos entrar aqui nos meus entendimentos aqui. A igreja, a gente todos sabem, até temos um aprisco chamado eclésia, né? Que eclésia significa no grego igreja. Então, as meninas aí já sabem, né? E eclésia é a igreja no grego. E a primeira vez que surge o nome de igreja, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 16, 18. Até então, aquilo era chamado de uma congregação. Ela precisava de um nome, ela precisava de uma identidade. Aí veio Jesus, após ressurreto, se encontrou com os discípulos e falou assim, com a versão NVI, Mateus 16, 18. Todos acharam? E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui surgiu o nome igreja. E se a gente for estudar os nossos irmãos católicos, nossos irmãozinhos católicos, eles tratam essa passagem bíblica aqui, e eles trazem Pedro, e eles colocam Pedro como o primeiro Papa. Se a gente for estudar isso aí, eles vão falar que Pedro, por causa desse texto, foi o primeiro Papa levantado pela igreja cristã. A gente não vai questionar e nem vamos entrar nessa linha de entendimento, porque a gente sabe da importância de Pedro. Quando Jesus subiu aos céus e falou assim: sobre você, sobre a tua mão, você será o líder, sobre você eu vou levantar aquilo que vai dar uma direção para o meu povo, que vai fazer com que isso aqui saia daqui, que isso aqui alcance mais objetivos, que essa palavra que foi pregada, que esses feitos que eu fiz, que essas maravilhas, que a água se transformada em vinho, que mortos ressuscitados, que pessoas voltarem a enxergar, saia daqui e comece a alcançar outras pessoas. E precisava de alguém maluco, sabe por quê? Cara, mexer com igreja, quando se fala em igreja, liderança de igreja, quando se fala em cuidar disso aqui, o cara tem que ser maluco, né Walter? Né Michele? Né Fred? Quando se fala em liderar a igreja, cuidar de igreja, levantar a igreja, o cara não consegue, o cara não é certo, ele é maluco, porque às vezes as pessoas colocam o dedo na nossa cara, por coisas que não tem nada a ver, que a gente vê que é o inimigo agindo, a gente vê que é um trama do inimigo para nos derrubar. Então, quando se fala na igreja, a gente precisa de pessoas malucas, que se desprende das coisas, que larga para trás a rede, que larga o barco para trás, que larga a família para trás às vezes. Tem um amigo meu que está lá, um irmãozinho meu, o José, ele está lá na Índia, cara, que cara maluco, foi 4 meses lá não pode comer carne, lá não pode comer carne de boi, né? E ele está lá, ele não pode falar nas redes sociais, ele não pode falar do amor de Cristo igual nós falamos aqui, isso tudo para alcançar alguém, e isso é igreja. Então nós vamos começar a entender o que é igreja.
Porque quando a gente fala em igreja, muitas pessoas pensam que é isso aqui, ó, o templo, algo perfeito, algo fresquinho, algo com luzes, com um som bacana, com uma banda perfeita igual é o LPA. Nem tudo isso é igreja, não. Se você for dar uma pesquisada aí, vai ver as igrejas. Tem igreja que está lá dentro do buraco, lá no fundo da terra, escondidas, pregando o amor de Cristo, morrendo. Igreja, quando você falar essa palavra, quando você for pesquisar o que é igreja, não é templo, porque isso aqui nós criamos para a gente falar e ter a liberdade de falar do amor de Cristo e não incomodar os vizinhos. Se a gente ficar aqui depois das 11, a polícia vai aparecer aqui, fazendo barulho, né? Então, a gente vai começar a entender agora um pouquinho o que é a igreja. A igreja de Cristo começou após a morte de Jesus, 50 dias. O marco principal foi o derramamento do Espírito Santo. Agora a gente vai abrir lá, e não vai precisar abrir não, porque vai ser muito texto. Em Atos 2, do 1 ao 4, a gente vai ver o nascimento verdadeiro da igreja. Quando tudo começou, quando Deus e Jesus e o Espírito Santo abandonou todo mundo e colocou no coração, colocou na mente, levantou pessoas malucas para fazer isso que estamos pregando hoje, que é a igreja. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos nesse dia, em Atos 2, do 1 ao 4. Algumas características da igreja daquele tempo, ela era assim, ó, tinha comunhão, tinha oração, tinha ensino dos apóstolos, milagres, evangelismo e perseguição. Quando você juntar tudo isso aqui e colocar em um ambiente desse aqui, nós vamos ser uma igreja verdadeira. Esse dia eu estava vendo uma mensagem do pastor André Fernandes. Ele falou assim: quando a igreja, quando uma palavra, quando um movimento começa a incomodar, é porque ele está dando certo. Quando uma palavra começa a distorcer a cabeça das pessoas, é porque essa palavra vai alcançar algum objetivo e vai mudar a vida de alguém. Então, quando você colocar isso aqui tudo junto, ó, quando você colocar isso aqui tudo junto, ó, comunhão, oração, ensino, Fred, nós estamos fazendo a coisa certa, Michele. Aí começa a aparecer, sabe o que, João? Milagres. Aí começa a aparecer o que? A gente começa a sair daqui das portas para fora e começa a evangelizar. Olha isso aqui, quando começou o Papo do Alto, era uma meia dúzia de jovens, cara. Hoje tem famílias. E o que nós transformamos? Uma igreja segundo o coração do Senhor. O Papo do Alto, movimentos. Cara, o movimento do Papo do Alto virou uma igreja tão maluca que alcançou o Riozinho. Quando a gente faz as coisas, a gente fazia as coisas lá, festas lá, para meia dúzia de pessoas. Quantas vezes? E aí o Riozinho virou o quê? Um campo missionário. Os jovens estão indo lá pregar e ó, cheio de gente para ouvir eles pregarem. É uma delícia. Então, isso é a igreja. Os apóstolos levaram o evangelho para várias regiões do mundo. Agora vamos seguir. A igreja ela nasceu de 30 a 100 anos depois de Cristo. Aí agora algumas características que eu quero que vocês estejam, não anotem, mas vocês gravem na sua cabeça. A igreja perseguida, de 100 anos após a morte de Cristo até os 313, a igreja ela foi uma igreja com a característica de perseguição. E quando algo acontece de ser perseguido, as pessoas começam a perseguir e achar algum defeito, elas começam a crescer, começa a sair do controle, sabe? Começa a expandir. Isso que aconteceu, mas aconteceu de 100 anos a 313. O Império Romano perseguiu duramente os cristãos. Muitos morreram por não negar a fé. A gente vai ver esse texto lá em João 15, 18 e 20. Se perseguirem a mim, perseguirão a vocês. E em Timóteo também, 3,12,
quem viver piedosamente sofrerá perseguições. Algumas características dessa época, de 100 a 313, olha o que a igreja passou, por mártires cristãos e reuniões escondidas, a expansão do evangelho, mesmo em meio ao sofrimento. É igual eu falo para vocês, acabei de falar, quando algo acontece de ser perseguido, onde as pessoas começam a crescer, sabe, porque ali tem algo sobrenatural acontecendo. Quando as pessoas começarem a criticar, nós estamos no caminho certo. Quando aqui a igreja, nós estava até comentando com o Fred aqui, nós fazemos muito evento mesmo. Ela faz evento aqui. E os eventos é tudo lotado, né? Cara, fizemos um culto para as mulheres aqui com 318 mulheres. Misericórdia, gente. Quem trabalhou, faltou esses... Aqui quem trabalhou não, Pedro não trabalhou não. Mas quem trabalhou... Gente, as coisas acontecem quando a perseguição começa. Alguém começa a... mas a igreja lá... Lembra no tempo do encontro com Deus, que as pessoas falam, isso é uma loucura, isso é uma lavagem cerebral. Pai, nem ligava. Isso aqui estava embutido de gente, 120 homens entrando aqui, louvando ao Senhor. E nós expandindo. Fizemos um evento aqui uma vez chamado, lembra do evento que nós fez ali? As pessoas subiam ali, cara, era uma loucura aquilo lá. Casa do julgamento, aquilo foi uma loucura aquilo lá. Foi um tempo de crescimento. Retomamos isso, retomamos nos trilhos. Então, característica da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, vocês podem ver que nós temos essas características. E se não tivermos com essas características, a gente vamos começar a ficar preocupados. A igreja imperial, isso aconteceu em 313, após a morte de Cristo, a 590. Aí eu vou falar agora, eu acho que o Fred até falou semana passada, do imperador super importante para a igreja, para o cristianismo. O imperador chamado Constantino. Ele legalizou o cristianismo através de um edito, o edito de Milão. Aconteceu isso em 313 e esse edito foi até os dias, até 590 após a morte de Cristo. Ele uniu ali, ele colocou a igreja no trilho, porque até então ela estava sendo perseguida, acontecia muitos mártires, muitas pessoas morriam falando do amor de Cristo, até hoje morre, né? Porque tem algumas regiões do mundo que o cristianismo ainda é proibido, infelizmente. Mas aqui, esse Constantino, o imperador Constantino, ele foi super importante para a igreja. Ele é um homem que, em qualquer lugar que você for pesquisar, você vai encontrar o nome dele ali, como um homem super importante para o cristianismo, para a igreja que somos hoje. O cristianismo deixou de ser perseguido. Aí começou a construção de templos, o crescimento institucional da igreja, o surgimento de concílios e definições doutrinárias. Cara, ele deu uma alinhada através da vida de Constantino. Ele alinhou algo super importante. Os concílios começaram a acontecer. E as doutrinas, né? Porque a igreja hoje, a teologia hoje é doutrina, cara. A gente estuda doutrinas. A maioria dos nossos estudos hoje é sobre doutrinas. Como a gente gerir um culto. Como a igreja batista se comporta. Então ali surgiu para cada denominação ali, surgiu as doutrinas e foi colocada no papel a importância de Constantino para a igreja. Alguns textos bíblicos usados, Efésios 4, do 4 ao 6, a unidade da fé, em 1 Coríntios 2, 12, eu estou sendo bem dinâmico aqui, bem breve, tá, galera? Porque a gente vai estudar sobre isso aqui, tem muita coisa importantíssima, é igual a Bíblia, igual o Fred pregou aqui semana passada, é muita coisa. Isso a gente só consegue entender e reter muita coisa isso aqui quando a gente pega a fundo e começa a estudar, e começa a entender. Por isso que é muito importante a gente passar por esses dias
de aprendizado, viu? Foi muito importante mesmo a gente passar por isso, a gente entender que nesse período teve pessoas importantíssimas para estarmos aqui hoje, falando do amor de Cristo, tendo a liberdade de louvar, tendo a liberdade de cantar aqui. E é muito importante esse homem para a igreja, nos dias de hoje. Aí nós chegamos na Idade Média, a igreja medieval. Aí, esse período é aquele período que eu estava conversando com o João, mas o Fred, semana passada, que é o período da escuridão, o período das trevas, porque a igreja ficou 1000 anos longe das Escrituras, ficou quase 1000 anos, sem nós ter o acesso. Aquele tempo a palavra já tinha aqueles pergaminhos, aqueles papiros gigantes, aquilo tudo, aqueles rolos, né? Eles eram tudo separados. Aí eles juntaram tudo e fizeram uma Bíblia a princípio, que eles estavam seguindo ali. Mas aí houve aquele período de escuridão, em que alguns líderes reteram a palavra e não deixaram as pessoas conhecer profundamente o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que restaura. Esse Evangelho que faz a gente reunir aqui num sábado com uma galera dessa. Então aqui houve um período que é o chamado período da Idade das Trevas. É um período em que a palavra foi retida de todos e precisava de algo acontecer. E aconteceu. Deus sempre levantou pessoas, como levantou o apóstolo Pedro, como levantou o apóstolo Paulo, que foi aquele que mais saiu para ministrar palavras em outros lugares e expandiu ali o cristianismo. A igreja ganhou uma enorme influência política e religiosa na Europa, porém muitos ensinos bíblicos começaram a ser misturados com tradições humanas. Às vezes a gente mistura, né, Fred? A gente mistura, cara, a palavra de Deus com tradições nossas, e aí a gente deixa Deus de lado. Semana passada eu preguei, semana passada eu preguei na igreja, e eu falei algo que a gente levanta altares, deuses dentro de nossos corações. A gente levanta esses negócios dentro da gente e a gente começa a adorar isso aí. A gente começa a frisar naquilo dali, dar importância naquilo. E aí a gente vai deixando a palavra de lado, a gente vai deixando Jesus de lado, a gente vai deixando os milagres de lado, a gente vai deixando a essência de lado. E aí a gente começa a levantar esses altares. Foi isso que aconteceu nesse período. Começaram a levantar coisas em lugares errados. Aonde era para estar falando do amor de Cristo, a gente estava falando de outra coisa. E aí precisou de fazer algo. E o que aconteceu? O Senhor levantou mais uma vez homens. E nesse tempo tinha algumas características também. Grandes autoridades do papado, né? Que aí eles colocaram o Papa mesmo como o líder do cristianismo naquela época. Cruzadas começaram a acontecer, monastérios, venda de indulgências, pouco acesso à Bíblia. O povo ficou com pouco acesso. Mas aí Deus levantou pessoas, textos bíblicos importantes. Marcos 7 e 8, tradições humanas acima da palavra. Salmo 119, lâmpada para os meus pés, algo que a gente nunca pode deixar fugir. É a palavra ela tem que ficar conosco. A palavra a gente tem que colocar ela em primeiro lugar. Tem um pastor nosso, pastor Robson, Fred, ele fala assim, cara, a gente vai dizer que falou que no dia do concílio dele, os pastores falaram assim, e você vai conseguir, você vai seguir na igreja, o seu objetivo é continuar na igreja batista, vai pastorear, vai ser pastor. Ele falou assim, enquanto ela estiver pregando a Bíblia, eu vou continuar aqui, pregando a palavra de Deus. No dia que ela fugir da Bíblia, eu também vou sair junto com ela. Então, enquanto nós estivermos falando do amor de Cristo através da Bíblia, porque às vezes a gente começa a falar heresias mesmo, mano. Nós começamos a falar as coisas que não tem nada a ver, cara. Começamos a entender um texto que é tão simples
e tão fácil de entender, e textos que vão edificar nossas vidas, a gente distorce eles, e começamos a colocar a nossa maneira, o nosso entendimento. Então é por isso que a gente tem que colar nisso aqui, e ler ela, e estudar, e não deixar com que o nosso entendimento humano às vezes venha a nos afastar da palavra que é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz. Ela fala que ela é luz para os nossos caminhos. Então se tiver uma escuridão, ela vai ser a luz, ela vai ser o norte, ela vai ser a nossa direção. Mesmo nesse período, Deus levantou homens que desejavam retornar às Escrituras. Aí Deus levantou, no tempo, em 1517, um ano importantíssimo para a igreja, Deus levantou Martinho Lutero. O início simbólico da reforma aconteceu quando Martinho Lutero publicou os 95 teses contra os abusos religiosos. Depois eu quero que vocês pesquisem sobre as 95 teses de Martinho Lutero, que ele bateu em cima, e ele brigou, e ele lutou, até que reformaram a igreja, até que mudou a trajetória. Nós só estamos aqui hoje porque aconteceu uma reforma, porque alguém foi levantado por Deus para colocar ordem naquilo, porque até então nós estávamos na escuridão, até então nós não tínhamos discernimento nenhum. Eles colocavam veneno na Bíblia, para a hora que a gente for ler, a gente fazia assim, morria. Pesquisa para vocês verem, é uma loucura que o homem, que não é um homem, que nós fazemos. Somos nós, cara, que fazemos isso. Nós levantamos essas coisas. E aí, algo tinha que acontecer, algo tinha que ser mudado. Mas Deus sempre levanta. Ele nunca vai deixar o povo dele na escuridão. Ele nunca vai deixar o povo dele sem orientação. Ele nunca vai deixar a igreja dele dispersa. Vocês veem de vez em quando alguns vídeos da Nigéria, aquele povo sendo metralhado. Deus não vai deixar aquele povo na mão. Deus vai levantar pessoas ali para arrumar aquele lugar. Deus sempre fez, mas muitas pessoas morreram. Daqui a pouco eu quero falar aqui um pouco sobre isso. Então Deus levantou no ano de 1517 um homem chamado Martinho Lutero. Os principais ensinos da reforma: salvação pela fé, autoridade nas Escrituras, Jesus como o único mediador. Essas foram as principais características para dar um norte, para dar uma direção para nós. E através disso aqui, estamos aqui hoje. Textos bíblicos, Romanos 1, o 16 e o 17, vai falar assim, Martinho Lutero, ele bateu em cima desse texto bíblico: o justo viverá pela fé. E é pela fé que estamos aqui hoje. É pela fé que a igreja não para de crescer. É pela fé. A palavra de Deus fala que a fé é um dom. Todos nós temos, porque senão não estávamos aqui. Você coloca a fé, ela é tão forte, que a gente coloca um objetivo, e se a gente tiver fé, se a gente falar com Deus, aquilo vai acontecer. Aquilo acontece, não tem jeito. A fé é um dom enviado por Deus. Então a salvação, ela vem pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para estarmos aqui hoje. Para estarmos aqui hoje falando do amor de Cristo. E Jesus, o único mediador, é Ele. Como que eu vou direto? Não tem como você ir direto para o céu. Você tem que passar por Cristo. Você tem que se render a Ele. Por isso que a gente bate na tecla. Você quer aceitar Jesus? É muito importante você abrir a sua boca e falar: eu quero. Porque Ele é o seu advogado. Ele é o seu acesso ao céu, ao Pai. E Ele sempre estará conosco. Ele falou. Alguns textos, a gente leu aqui que o justo viverá pela fé. Em Efésios 2, o 8 e o 9 fala assim: a salvação vem pela graça. 1 Timóteo 2,5,
um só mediador entre Deus e o homem. Mas Martinho Lutero sozinho ele não conseguiu isso. Ele teve outros reformadores importantes, como João Calvino, importantíssimo para a teologia e para a reforma. John Knox também foi muito importante para o evangelho ser expandido e chegar até nós hoje. Esses homens aqui, eles lutaram. Esses homens aqui, eles não abriram mão, porque houve pressão, porque houve resistência, porque a igreja tinha muito poder, e as pessoas que estavam na época na frente da igreja, eles tinham muita influência, e eles falaram, não, está aqui. Eles escreveram aquelas 95 teses e pregou lá, está lá, e todo mundo passava lá e via aquilo, aí começou uma revolução gigantesca, e essa revolução alcançou o nosso coração. Aí nós estamos chegando já quase nos dias de hoje, em 1700 até 1900, houve um grande avivamento. Deus levantou movimentos de despertamento espiritual e missionários pelo mundo, evangelismo mundial, crescimento da igreja protestante, tradução da Bíblia para vários idiomas, pessoas marcantes da Bíblia. John Wesley, esse cara foi muito importante para a Bíblia, hein? Estudem sobre John Wesley. Esse cara, ele foi um pastor. Esse era um maluco, porque ele pregava no meio da rua, ele não tinha vergonha, ele abria rasgamente, falava sobre Jesus, e ele alcançou vários lugares. A parte final da trajetória dele foi meio constrangedora, mas o objetivo ele foi maior do que até ele mesmo imaginava. Ele foi pastor, pregador teórico inglês, conhecido como o principal líder do movimento metodista da igreja anglicana até hoje. Uma igreja, ela tem o nome de até hoje, que é a igreja metodista, que ele colocou alguns métodos, e as pessoas seguiam aqueles métodos, e funcionava, dava certo. É por isso que a gente não pode sair, a gente tem que sair do comodismo, sabe? Cara, a gente tem que ter ideias. Cada ideia que a gente coloca em prática, que Deus é que manda, Deus vai mandando ideias. A gente sair do comodismo. Teve um tempo que a gente fazia, a cada 2 meses a gente fazia um acampamento. É porque agora a gente está com muita coisa aqui na igreja, né, mano? Porque se não for caçar mais coisa para nossa cabeça, nós vamos enlouquecer. Ainda bem que a Renata anda comigo, senão Fred mesmo, coitado, se ferra. Não é fácil, mas a gente tem que ter as nossas estratégias. Através desse cara, ele foi muito importante, que ele tinha algumas ideias malucas, e ele saía e as pessoas abraçavam a ideia dele, e ele saía pregando, expandindo algo que ali já estava no alcance de todos, né? Então, nasceu ali no ano de 1713, se dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, santidade cristã, ao cuidado espiritual de pessoas simples e pobres. Cara, mas é muito bom quando a gente pega um amor no coração de cuidar de pessoas. É muito gostoso, a gente vê o sorriso das pessoas, a gente vê Deus mudando a vida das pessoas. É muito gostoso isso. Foi isso que Deus colocou no coração de John Wesley. Ele pregava ao ar livre, organizava pequenos grupos. Olha que até hoje os métodos dele funcionam. As nossas células, o Eclésia, o Corujão, até hoje, por causa dele, ele que inventou esses métodos para a igreja. Amém, galera? Não estou sendo muito, tá chatão, né? É chato. Ele pregava ao ar livre, estudo bíblico prático, amor ao próximo, a importância de John Wesley para a igreja atual, ênfase no novo nascimento, ensinou que as pessoas precisam ter experiências real e conversão com Cristo, santidade prática, defendia que a fé deve produzir mudança de vida e amor às obras, tinha discipulados, ele fazia muito evangelismo, e teve um cara que andava com ele chamado George Whitefield, andava com ele, pregando também junto, só que ele ia para uma cidade e o George ia para outra,
e eles foram falando do amor de Cristo com o mesmo entendimento, com a mesma intensidade. Ele é do mesmo período lá de John Wesley, ele ligado também ao mesmo movimento. A sua importância para a igreja foi um dos principais líderes do grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Olha, alcançou os Estados Unidos na época, pregava ao ar livre também para milhares de pessoas. E eu nem vou citar aqui o Billy Graham, que ele foi um dos caras mais do nosso período, ele foi um dos homens mais importantes para o evangelho. Eu não vou citar ele aqui não, mas se você for colocar dos homens mais importantes da igreja, Billy Graham vai aparecer lá. Tem várias frases do Billy Graham, né? Ele tinha muita autoridade, e ele ganhou milhares de pessoas para o Senhor. William Carey também é da mesma época, mas eu vou pular ele aqui, porque senão vai ficar muito grande. E aí nós chegamos ao dia de hoje, o movimento de 1900 até os dias de hoje, o movimento pentecostal, que enfatizou novamente os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Um marco importante foi o avivamento da Rua Azusa, liderado por William, não vou falar o nome desse cara aqui não. A busca pelo Espírito Santo, o evangelismo mundial e o louvor contemporâneo, que é esse que nós cantamos hoje. Aí foi um marco. Aí a gente saiu daquele tradicionalismo, não que os corinhos não sejam gostosos, importantes, mas aí começou a surgir coisas novas. Aí começou a surgir, a gente lembra ali em 2000, ali em 95, Aline Barros, Fernanda Brum, aí veio o Fernandinho e, nossa, que loucura. Então, de 1900 para cá, a igreja mudou totalmente, a cara da igreja. Saiu daquele tradicionalismo, saiu daquele comodismo, da igreja. Aí, meu amigo, começou a surgir as bandas, começou a surgir um evangelho novo, jovens pulando, as pessoas falavam que aquilo era uma loucura. Não, aquilo era a igreja crescendo, aquilo era a igreja expandindo, aquilo era a evolução do cristianismo. Porque o inimigo, ele se molda todo dia, ele vai colocando várias estratégias. Por que nós não colocamos estratégias também? Jesus tinha que levantar pessoas malucas para dar um avivamento nisso. E foi nesse período em que levantou o crescimento gigantesco das igrejas evangélicas. Aí hoje algumas pessoas vão lá no Riozinho e falam assim: aqui tem mais igreja que boteco. Fala, não, cara, aqui tem muita opção mesmo. Tá ali. Igreja Batista tem 2, igreja pentecostal tem uma casa e 2 igrejas. Mas é muito gostoso. Sabe o que? Ali é uma oportunidade. Ali é igreja para todo mundo, é uma diversidade gigantesca. O amor de Cristo está sendo pregado. E Jesus está alcançando pessoas. Em Joel 2, 28 e 29, vai falar um pouco sobre esse derramamento, esse avivamento do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, do 1 ao 8, a gente vai falar também, a gente vai ver também sobre isso. A igreja nos dias atuais, hoje existem várias tradições cristãs: católica, ortodoxa, a protestante histórica, o pentecostal, o neopentecostal. Apesar das diferenças, o centro da fé cristã continua sendo Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso mediador. Através dele nasceu a igreja, através dele nasceu um avivamento, porque Jesus que levantou essas pessoas, foi Deus que levantou com Jesus, através da pessoa de Jesus, que viveu como nós, aqui no meio de nós, como homem, sofreu, teve sede, teve fome, talvez teve até desejos, Ele se fez homem e viveu no nosso meio, para nos dar isso aqui que é hoje o privilégio de ser chamado de igreja.
Para mim é um privilégio. Agora, não seja aquele irmãozinho que fala assim, o irmão lá da igreja, aí as pessoas falam assim, da igreja? De qual igreja? Não seja essa igreja, não seja esse exemplo, seja a igreja. Quando alguém fala assim, você é lá da Nova Aliança, eu falo, eu sou lá da Nova Aliança. Você fala com alegria, você fala com autoridade, de dizer que você é da igreja de Cristo, da igreja que rompeu barreiras, da igreja que faz a diferença todos os dias. E para finalizar, após a morte e a ressurreição de Cristo, quase todos os apóstolos viajaram extensivamente para pregar o evangelho. No entanto, a Bíblia relata o destino e a pregação detalhada e o destino de cada um deles. E eu vou relatar aqui, para você ver como é que tem que ser maluco, tem que ser louco, mas é um chamado lindo, chamado de ser igreja, chamado de caminhar. Os apóstolos, vou falar os 12 aqui. O apóstolo Pedro, ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Posteriormente viajou a pregar o evangelho. A tradição indica que ele foi para Roma, onde foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, sob o governo do imperador Nero. Esse foi o apóstolo Pedro. Tiago, irmão de João, pregou em Judeia e foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta de 44 depois de Cristo. Você vai ver isso lá em Atos 12, do 1 ao 2. Isso é a história de todos os discípulos. Que sejamos discípulos, que hoje nós temos a liberdade. Hoje nós não vamos ser martirizados, não vamos ser crucificados. Crucificados assim, fisicamente não, com palavras talvez, né? Com atos, mas fisicamente não. Mas olha aqui, João, conhecido como o discípulo amado, pregou na Judeia e mais tarde em Éfeso. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. É o único apóstolo que não sofreu mártir, morrendo por causas naturais na idade avançada, morreu preso. Esse foi João. André, irmão de Pedro, segundo a tradição, pregou na região ao redor do Mar Negro, atual Turquia e Grécia, possivelmente na Ucrânia e na Rússia. Olha só onde foi André, foi longe, foi até na Rússia, morto em uma cruz em forma de um X. Cara, todos eles, e nenhum deles negaram a Cristo. Eles foram mortos, pregaram, o objetivo deles foi alcançado, e eles foram, o destino deles era aqueles. Filipe pregou na Ásia Menor, atual Turquia, a região da Frígida. A tradição relata que ele foi martirizado em Hierápolis. Bartolomeu, Natanael, missionário na Índia, e Armênia e na Etiópia. Acredita-se que ele foi esfolado vivo e decapitado na Armênia. Eu estou falando só dos discípulos aqui, porque eles foram os principais responsáveis pelo evangelho. Através dele expandiu, porque Deus tocou no coração deles e falou assim: vão. Jesus falou assim: ide pregar o evangelho, e eles foram até a morte. Eles não imaginaram, eles nem queriam saber como é que eles iam morrer. Mateus, Levi, ex-cobrador de impostos, pregou inicialmente na Judéia e depois viajou para outras nações, incluindo a Etiópia e a Macedônia. Esse não se fala sobre a morte dele. Tomé, conhecido por levar o cristianismo até a Índia, onde há uma comunidade histórica conhecida como cristão São Tomé, foi morto, transpassado por lanças. Tiago, filho de Alfeu, o Tiago menor, liderou a igreja em Jerusalém após a saída de Pedro e escreveu a epístola que leva o seu nome. Foi martirizado em Jerusalém.
Simão, o Zelote, pregou o evangelho na região do Egito, norte da África, possivelmente nas Ilhas Britânicas ou Pérsia. Judas, o Tadeu, não é o Judas Iscariote não, é o Tadeu, tá? Pregou na Mesopotâmia, atual Iraque, Síria, Líbia e Pérsia. Acredita-se que foi martirizado na Pérsia. Judas Iscariote, ele foi substituído por Matias, que também viajou para pregar a palavra após o Pentecoste. Gente, através desses homens, nós continuemos com as mesmas responsabilidades até o dia de hoje, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, servir ao próximo, permanecer fiel até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Através deles, estamos aqui. Através deles, nós somos a igreja de Cristo. E nós seguimos, né? Fazendo discípulos, sendo discípulos. Pessoas vão se espelhar em nós, sabia? Pessoas vão se espelhar na nossa trajetória. E nós vamos seguir, fazendo discípulos. Tendo sempre dificuldades, enfrentando lutas, pessoas apontando o dedo na nossa cara, né? Os líderes aqui sabem como é que é, mas sendo igreja, continuando, seguindo. O texto para me encerrar essa mensagem, que foi até rápida, está em Mateus 16, eu quero que vocês abram junto comigo, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vai falar assim: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seguiremos sendo igreja. Vai ter levantes do inimigo, vai ter pessoas falando que nós estamos sendo malucos, sendo loucos, mas os homens mais loucos da Bíblia são os responsáveis por estarmos aqui hoje. Pessoas que acreditaram, pessoas que tiveram suas vidas mudadas, largaram tudo para trás e viveram a igreja na pele. E igreja não é o templo, gente. E igreja não é a gente ser igreja lá em casa ou aqui, não. Igreja é você sair das portas para fora e as pessoas ver Jesus através da sua vida, através da sua mudança de vida, através do seu caráter moldado por Jesus. Igreja é isso. Igreja não é isso aqui, ó. Eu tenho uma vez, a gente tinha feito uma reforma lá no Riozinho, a gente tinha feito aquele púlpito lá, sabe? A gente não tinha finalizado aquele púlpito, mas aí a gente pegou e levou as coisas lá para cima. Levamos e estreamos lá, fizemos o nosso culto já com púlpito novo, faltava só o forro. Aí teve um irmão que ficou chateado, falou assim: não, a gente ia consagrar o púlpito, a gente ia fazer uma festa para estrear o púlpito. Aí o Vino falou bem assim: cara, isso aqui, ó, se a gente fechar e um bar alugar isso aqui, daqui a pouco as pessoas vão estar bebendo, dançando, ficando embriagado aqui dentro. Isso aqui é um templo, isso aqui é uma casa, isso aqui não é algo sagrado, não é. Agora nós somos igreja e nós temos que ser santo. A palavra de Deus fala que nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo. Quando nasceu no coração de Deus aquele povo lá no deserto, o objetivo deles não era aquele povo, não era habitar dentro daquele povo, porque aquele povo era um povo que era muito difícil de mexer. Ele queria que o sonho de Deus era eu e você, era vocês. É vocês ser igreja, não só aqui, em qualquer lugar, falando do amor de Cristo, mostrando Jesus através da sua vida. E todas essas histórias aqui que eu contei, que foi falado, que se você der falar algumas palavras
vai ter um esboço completo sobre isso, explicando mais detalhado ainda do que eu detalhei aqui, mostrando detalhe por detalhe do nascimento até os dias de hoje da igreja. Mas sendo igreja em qualquer lugar, na escola, na faculdade, na sua casa, igreja não é um templo, igreja somos nós. O objetivo de Jesus era isso, porque o inimigo vai se levantar, mas ele sempre vai encontrar uma igreja resistente, uma igreja que passou por várias mudanças, passou por vários períodos, que passou por várias modificações, mas permanece em pé, firme, até a volta do Senhor Jesus Cristo.